E vamos aqui para um textinho lá na Folha Democrata, meus queridos. Vou jogar aqui no chat para vocês poderem nos acompanhar. Agradeço aí a presença de todos vocês e a gente vai tocando aí para a gente chegar aqui e ficar muito bem informado. Palácio do Alvorada, primeiro prédio público da capital, completa 65 anos. Em entrevista à Agência Brasil, a primeira-dama Janja diz que a reabertura do prédio, a visitação deve ocorrer ainda neste ano ou, no máximo, até o início de 2024. Vamos ver aqui a história desse prédio público importantíssimo, que teve uma homenagem também à comunidade LGBTQIAP+, né, gente? Muito importante aí. Fala, Juscelino, Recife está aqui, seja bem-vindo, querido, bem-vindo a todos. Mandem superchats aqui para a gente manter o nosso jornal da democracia, gente, para todo mundo poder ficar bem informado. Do amanhecer ao pôr do sol, a luz rebrilha, um brilho dourado criado pelo artista plástico Atos Bulcão, que nasceu em 1918 e morreu em 2008, está no salão de entrada do Palácio do Alvorada, o primeiro prédio público da capital brasileira. Há no painel sonhos inscritos com letras em relevo. Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre a manhã do meu país e antevejo essa alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. As palavras são do então presidente Juscelino Kubitschek. Esse lugar, que é a casa dos presidentes brasileiros e suas famílias há exatos 65 anos, é considerado por especialistas como um palácio diferente, singular e plural ao mesmo tempo. Fruto da genialidade do arquiteto Oscar Niemeyer, e pronto 2 anos antes da capital ser inaugurada, o Alvorada é reconhecido por pesquisadores por características culturais da brasilidade. A construção começou em 1957. No meu entendimento, Niemeyer foi magistral ali. É o prédio mais importante que ele criou, tem inovação e tudo que não se encontrava na arquitetura brasileira até então, afirma o diretor-curador dos Palácios Presidenciais do Brasil, Rogério Carvalho. Ele recorda que o escritor francês André Malraux, que nasceu em 1901 e morreu em 76, muito famoso na França, afirma que as colunas do palácio formavam o elemento arquitetural, mais importante desde as colunas gregas. Carvalho entende que se trata de uma construção que surpreende tanto quem vê de fora quanto para quem visita o seu interior. O arquiteto inglês Norman Foster, de 88 anos, por exemplo, considerado um dos principais profissionais do mundo na área, ficou muito impressionado com a qualidade da arquitetura e com o nível de acabamento. O diretor contextualiza que foi a coragem de Juscelino que viabilizou a construção. É uma obra que até hoje surpreende, é excelente representante da arquitetura moderna, é a síntese da casa brasileira. Reabertura. Surpreende diariamente até quem mora no local. Todo dia que eu chego aqui é sempre muito impactante. Morar aqui é impressionante, é viver em um prédio histórico como esse, em que já moraram tantos presidentes e onde já aconteceram tantas decisões históricas. Ressaltou a primeira-dama brasileira, a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja. Ela recebeu a equipe da reportagem da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, no Palácio do Alvorada nessa semana e ratificou o desejo dela e do presidente Lula para que o prédio volte a receber visitantes, o que foi suspenso no governo anterior. Obrigado, Sandra Araújo, por mais um realzinho aqui de contribuição. 166 pessoas nos assistindo, gente. Vamos lá para a gente se engajar mais e todo mundo ficar muito bem informado, gente. Vamos seguindo. A primeira-dama verificou e divulgou no início do ano que o mobiliário e os equipamentos do Palácio do Alvorada estavam degradados e com problemas de manutenção. O casal se mudou para o Alvorada em fevereiro, além do restauro necessário a um cuidado especial de planejamento para abrir o palácio ao público, também em função dos ataques ocorridos em 8 de janeiro contra os prédios públicos e contra a democracia. A Agência Brasil já disse que espera que o Alvorada volte a ser aberto ao público ainda neste ano ou no máximo no início de 2024. Ela adiantou que gostaria de fazer a reabertura com exposição de artistas contemporâneos, particularmente mulheres. Eu gosto muito da Djanira, que nasceu em 14 e morreu em 79, e da Tarsila do Amaral.
Meu sonho é reabrir o Alvorada para que a gente possa conseguir trazer de volta a principal tela de Tarsila do Amaral, que é o Abaporu. A tela está em um museu na Argentina. Jean já entende que esse seria um papel importante a ser desempenhado pelas exposições no Palácio do Alvorada, o de apresentar obras brasileiras. A gente precisa renovar o conceito de cultura e mostrar como o Brasil é rico, como a cultura movimenta a economia do país, gera emprego. Isso é muito importante. Estar cuidando desse patrimônio aqui me dá orgulho. Para o diretor-curador dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, a ocupação dos espaços com arte brasileira geraria interesse não só da visitação pública, mas garantiria também a visibilidade aos trabalhos nacionais em eventos ilustres com outros chefes de Estado e representantes estrangeiros no Palácio do Alvorada. A nossa intenção é mostrar que o que o Brasil tem de melhor. Existe um fluxo muito grande de pessoas que passaram por ali, de representantes de outros países, inclusive, que fariam justamente com que essa arte seja vista por mais pessoas. Carvalho explica que durante o governo Michel Temer, pelo menos 48 obras que estavam no Palácio do Alvorada acabaram encaminhadas para outros espaços, como o Museu Nacional das Belas Artes. Essas peças vão retornar ao Alvorada, inclusive existe a intenção de que parte do acervo se torne itinerante, seja exposto em regiões administrativas do Distrito Federal, de forma a garantir o acesso às diferentes expressões culturais que não vão ficar restritas aos palácios. Mostrar obras em outros espaços é uma forma de convidar cidadãos brasileiros a conhecer mais sobre o patrimônio nacional, como é o caso do Palácio do Alvorada, avalia o arquiteto. Quem já conhece ou vir a visitar o Palácio do Alvorada tem a oportunidade, segundo arquitetos entrevistados, de ter acesso a uma obra plural muito diferente, que é atualíssima, mesmo após 65 anos de história. Para a professora Maria Fernanda Dernti, da Universidade de Brasília, o Palácio do Alvorada propõe um conceito muito diferente do tradicional. Não é o palácio rebuscado ou que tem uma monumentalidade pesada, como a gente pensaria para um palácio barroco ou renascentista. Para ela, essa monumentalidade vem da leveza da arquitetura em uma expressão plástica do concreto armado, com proporções e continuidade entre espaços internos e externos. Eu acho interessante também como as colunas do Palácio do Alvorada são um dos elementos mais expressivos que são reproduzidos e apropriados popularmente em outras formas de arquitetura, em anúncios publicitários e em imagens de toda a natureza. Para ela, a coluna do Palácio do Alvorada se tornou assim o próprio símbolo de Brasília. O professor Frederico Flósculo, também da UNB, lembra que o Palácio do Alvorada foi projetado e construído antes do resultado final do concurso de urbanismo para a nova capital. Juscelino realmente queria que isso fosse adiantado, ele queria uma imagem do que seria a nova capital. Esse projeto, por ter sido o número 1 de Brasília, deu um trabalhinho interessante, porque Oscar Niemeyer sabia da importância de começar bem, começar com um palácio que fosse memorável. 200 curtidas, gente. Vamos lá para a gente poder levar ainda mais a nossa live, para a gente ficar muito mais informado. Não foi fácil, mas chegaram a um projeto. A decisão sobre o Palácio do Alvorada foi a mais simples de todas. Um palácio horizontalizado, com aquela colunata belíssima, uma reinvenção da coluna modernista, mas com o uso de curvas. O engenheiro que calculou a viabilidade do que Niemeyer colocava no papel foi Joaquim Cardoso. Esse palácio é realmente extraordinário, tem influências do palácio francês, que é longo e horizontal. Essa ideia de leveza e da transparência permeia o que é o modernismo, nos seus melhores momentos, consegue prover. O arquiteto Guilherme Esvain de Almeida, que fez a pesquisa sobre o Palácio do Alvorada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chama atenção para uma história interessante sobre a edificação, e que é um palácio governamental, o do Planalto, seria também no lugar que é o Alvorada. Vão curtindo e vão compartilhando, gente. Faltam 33 pilas aí para a gente fechar bem a nossa live. Muitas pessoas aqui acompanhando, que legal que o público aqui se engajou na nossa live. A gente precisa muito da ajuda de vocês para superar o nosso mês aqui, para a gente fechar na tranquilidade. Hoje é o último dia do mês de junho. Mandem superchats, mandem o recurso, valeu demais. Dá um aviso especial para vocês aqui, gente. Quem mandar superchat de R$ 20 ganham poesias desse livro aqui que está fora de circulação. É uma antologia do Rio de Janeiro que eu participei em 2008.
E aí tem que mandar e-mail, gente, para pedrozambarda@gmail.com. Aí eu mando o arquivo para vocês e vocês também recebem aí uma retribuição pela ajuda financeira que vocês estão dando aqui pro meu canal, queridos. A gente dá aqui esse material de presente para vocês ficarem todo mundo acompanhando aqui e a gente vai tocando aqui para todo mundo ficar muito bem informado. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, algumas informações. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Vamos lá. Depois mudaram de ideia por uma questão de estratégia de urbanismo. A cidade, que tinha toda uma carga cívica, e o Palácio do Governo teria que ser mais central. Por isso, Niemeyer teria mudado de ideia. Sem dúvida, esses palácios têm influência um do outro. Para ele, as colunas que teriam formato de folhas, caules e até de dançarinas teriam sido inspiradas mesmo nas velas náuticas. Ô, Ana Paula Menezes, obrigado, querido. Meu aniversário foi ontem, porém um presente receberei hoje, com o capiroto sendo inelegível e depois confiante com a sua ida para Papuda, juntamente com a sua curriola. Ana Paula, manda e-mail para mim. Quero mandar para você as minhas poesias, minha querida, para eu te dar de presente aqui. Muito obrigado pela sua contribuição. E, minha querida, que eu vou trazer você para uma live aqui, viu? Feliz aniversário, seja bem-vinda aqui para a gente poder acompanhar. Inclusive, me manda e-mail que a gente vai conversar aí, ou me aciona no Zap, qualquer coisa a gente vai acompanhando. Wilson Garcia, bom dia, Pedro, te acompanhando aqui de Cornélio Procópio, Paraná. Seja bem-vindo, querido. Gente do Brasil inteiro aqui nos acompanhando. Eu agradeço muito pela presença de vocês. A construção teria influência ainda em palácios governamentais da cidade de Chandigarh, na Índia. As colunas do Palácio do Alvorada foram repetidas em outros países. O Palácio do Alvorada nunca vai envelhecer de fato. É um patrimônio da humanidade e uma unanimidade entre os arquitetos. Na preservação desse patrimônio, a autarquia que atua e é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, uma das missões do órgão é orientar ações de conservação e manutenção do lugar. Um papel também é esclarecer o que representa esse conjunto urbano moderno, tombado, que é referência não só do ponto de vista arquitetônico, mas também do ponto de vista dos valores da democracia, afirmou o presidente do IPHAN, Graz. Ele defende que, quanto mais acessível à população for o palácio, mais participação e interesse da sociedade tem em participar e defender o patrimônio histórico. Restauro. A defesa do patrimônio do Palácio do Alvorada tem a simbologia especial neste momento. Em uma sala anexa à capela do conjunto, 13 obras danificadas pelos ataques do 8 de janeiro estão sendo restauradas, explica o diretor-curador dos palácios. É um espaço absolutamente possível de ser utilizado para isso. Em outros momentos houve recuperação dos livros da biblioteca e outras peças. Ali a gente pode ter um controle e acompanhar de perto peças como de Cavalcante, de Bruno Giorgi, de Victor Brecheret, estão em processo de restauração no Alvorada. Reportagem aí do Luiz Cláudio Ferreira, repórter da Agência Brasil. Boa matéria, longa matéria, mas necessária aí para a gente ficar muito bem informado. Esses materiais, gente, estão lá na Folha Democrata. Acessem o site está bonitinho, tranquilo para vocês poderem acompanhar. Sandra